começar dando bom dia. Ai, o dia santo. Quanta alegria. Em verdade, o semestre estará a acabar. Hoje é 30 de junho de 2022. 7h20 da manhã. Santo Deus. E o que Deus, santo, o que Deus me pediu para conquistar. Conquista foi a palavra que Deus esteve a enviar. Eu fiquei assim, o quê? Sabe como é que é? Não é fácil você ver o mundo diante do altar. Sim, porque o Evangelho nos diz que o homem divino, ele esteve 40 dias a jejuar. No deserto, ele esteve a entrar. E olha que não é fácil você ficar dentro de um lugar, deixando a sabedoria de Deus lhe alcançar. Naquele momento, o diabo se achou no direito de lá estar. Em nenhum momento o Evangelho nos diz que Deus não esteve a deixar, muito menos o homem divino se recusou a com o diabo dialogar. Muito pelo contrário, o Evangelho nos diz que o homem esteve a falar com o diabo do lugar. E que ele esteve a acompanhar o diabo, conforme o diabo esteve a solicitar. Para o pensamento do diabo, o diabo mostrar. O curioso mesmo é que o homem divino soube encontrar muito mais do que o diabo seria capaz de imaginar. Se quando o homem divino esteve a acompanhar o diabo, sim, ali na montanha mais alta, vendo tudo que o mundo poderia lhe dar, ali no templo, sim, vendo a beleza do lugar. E ali no momento em que as pedras estiveram a se apresentar, e nenhuma ilusão de ótica, o homem se permitiu vivenciar. E foi assim, exatamente assim que Deus esteve a me falar. Se recolha no lar. Santo. Eu, sim, que num quadrado tinha porta, é verdade, janela, 3 quartos, sala, tinha 2 sanitários, tinha uma cozinha ampla e muito boa de lá estar. E eu gosto muito mesmo da minha cozinha desfrutar. A questão é que não é o lugar, é quem vai estar dentro do espaço que Deus estava a me mostrar. Santo, foi aí que eu vi espírito elevado. O quê? Abarrotar. A casa ficou até pequena. Sim, ficou até pequena para eu morar. Abarrotada, abarrotada, abarrotada. O quê? E eu logo estive a pensar, onde é que eu vou ficar? Sim, porque eu não tinha condições nem mesmo de respirar. Porque todo o ar, os infames, eles resolveram tirar. Olha, eu fiquei assim, olhando para aqui e acolá. O problema? Sim, tinha problema. Nunca chega a carga pequena. O problema é que tinha criança. Tinha criança no lugar. E como você briga comprar sem se responsabilizar com as crianças do lugar? Então Deus me diga se siga amando. Mas como amar?
com toda a dor que os infames estavam a lhe dar. O verbo amar não é algo simples da gente realizar, não. Não é se apaixonar, não. Oh, vem cá, vem cá, vem cá. E sentir de fato o prazer na companhia que o outro está a lhe dar. O verbo amar vai além do nosso olhar. Sim, vai além. É você aceitar a verdade que está no altar. Ver que você não pode briga comprar. Para as crianças você não prejudicar. Mas isso não quer dizer deixar ninguém lhe governar. A Escritura costuma nos dar muitos exemplos de como a gente recuar, sem a nossa vida a gente desprezar. Assim o profeta Jeremias disse para o rei, sim, que estava a governar, para que o rei aceitasse se curvar às ordens que o Nabucodonosor estava a dar, para o povo não se prejudicar e a vida do povo preservar. Olha, eu confesso que eu não gostava mesmo de me encontrar dentro daquele universo que o divino esteve mesmo a vivenciar. Porque era muito doloroso entrar naquele lugar e ver o sofrimento do povo que o divino tanto esteve a amar. Mas o divino sempre me disse que havia uma sabedoria característica do lugar. E que eu seria capaz de conjugar o verbo amar, respeitando toda aquela sabedoria de lá. Foi assim que eu pude na Arca de Noé entrar. Sim, eu pude na Arca de Noé entrar. E vi o quanto Noé esteve a lutar para a vida da sua família ele preservar. E olha que havia de tudo quanto é bicho naquele lugar. Mas Noé era um homem sábio. Era um homem sábio. Colocou Deus no altar sem tirar a sua família de lá. Puxa vida. O divino também esteve a me lembrar do sofrimento de Jó, ao ponto de pegar caco para se coçar. Mas sabendo respeitar o pensamento que os amigos foram lhe ofertar. A ponto do próprio Jó questionar os amigos do lugar. Porque ele sabia que todos estiveram a pecar. Era o mesmo peso no altar. E em nenhum momento Deus esteve, de fato, a desconsiderar o sofrimento que Jó estava a passar. A ponto de deixar o diabo lhe falar. Deus não impediu que o diabo, na sua presença, pudesse estar, para com ele dialogar sobre a vida que Jó estava a levar. Todas as possibilidades de Jó pecar, a ponto de blasfemar, o diabo esteve a lhe dar.
Mas Jó, por mais que viesse a argumentar com o diabo no lugar, sim, com aquele sofrimento todo que ele estava a carregar, Jó sempre esteve a acreditar que o pecado dele não era maior do que ninguém daquele lugar. E Deus, a vida de Jó esteve a restaurar de uma maneira impecável. Então, o menino Deus me levou para um determinado lugar que eu nem sequer naquele momento estava a imaginar. Eu era Caco no lugar. Sim, diferente de Jó, que era um homem respeitável e que pegava caco de pote para se coçar. Eu era apenas um caco, no meio de tanto espírito elevado. Mas o divino me disse que o caco poderia ser vivificado, bastava ser desejado. E naquele momento eu pude ser barro. Eu pude ser barro. E era um barro muito complicado. Sim, todo o meu sistema nervoso estava ligado com aquilo que era o tempo todo alimentado. Sim, o meu passado. O meu passado. E não foi nada fácil. E não foi nada fácil voltar ao passado. Chegar e ter a certeza de que eu poderia vivenciar toda a sabedoria que Deus estava a me dar, sem a vida do divino desprezar. Quando assim eu estive a aceitar, na casa do espelho eu estive a entrar. Eu pude enxergar toda a minha vida no lugar. E por lá eu tive que ficar. Lembrando que a família estava no altar e que era preciso respeitar vida familiar. Mas como você alcançar sentimento por quem o tempo todo estar ali desprezar? Como você despertar a piedade se o tempo todo você estar a apanhar sem ninguém desejar, ao menos a mão levantar? E lembrar, sim, e lembrar da mão que esteve a secar, na hora que quis de fato o profeta repudiar. Não, essa cena eu não vi naquele lugar, quando os infames da minha casa estiveram a entrar para o tempo todo me espancar. A questão é que a carne pode não mostrar o tanto de cicatriz que eu estou a carregar. Mas nessa cabeça que aqui está, todas as cicatrizes
eu sou capaz de enxergar para me lembrar de que em nenhum momento, a família esteve a se apiedar desse corpo morto no lugar. Um dia, eu senti tanta falta de ar, tanta falta de ar, tanta falta de ar, que eu nem percebi a hora que eu estive, de fato, a desmaiar. Tamanha era a minha dificuldade naquele lugar. Mas Deus esteve a me lembrar que havia crianças no lugar. Eu tinha que procurar uma maneira de respirar e da minha casa cuidar. Santo. Era um dia de sábado, eu não tinha força para nada. E ainda tinha o trabalho de digitar. Os infames estavam lá. Santo. Como procurar ar para o oxigênio aqui entrar? E você da casa cuidar, as crianças você amar, e ainda o trabalho, sim, dos infames, você realizar. Fui tentando me lembrar de alguma coisa boa nesse lugar. E não foi fácil. Não foi fácil, de fato, naquele momento, buscar a luz que Deus estava a me solicitar. Foi nesse momento que eu vi vocinhar, sim, chegar. E com ela, eu desejei muito conversar. Eu desejei tanto conversar com vocinhar. E foi tanto, 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 que eu consegui, naquele momento, a minha consciência restaurar. Levantei e um banho frio eu fui tomar. Eu tive muita vontade de chorar. Mas o espelho estava lá a me lembrar que esse luxo eu não poderia de fato me dar. Não, não podia. Tinha crianças no lugar, em condições muito, muito complicadas. Essas crianças não faziam parte da minha casa, não. Crianças violentadas. Crianças violentadas por pessoas desgraçadas e sendo jogadas, feito tralhas. Santo Deus, como foi difícil de fato enxergar aquelas crianças ali e ter que descrever cada uma para mim diante da lapinha que se a construía. E com ela ali eu me entendia. Então Deus me dizia que aquela vida era minha. Sim, era a minha vida. Eu era capaz de conversar com o morto, dialogar com o morto, conviver com o morto.
e sentir a dor de morto. Santo, como é que você pode viver olhando para você e sabendo que você precisa de fato entender que o morto tem direito de viver nas condições de vida que ele pode ter. O divino, o tempo todo esteve a me dizer que desse jeito eu sempre estive a viver. E era verdade. Era verdade. Eu só não conseguia de fato ver, porque a vida se desenrolava ali. Eu sempre tentei ser alguém que pudesse sobreviver. Sempre e sempre. E por que eu nunca estive a dizer do mundo que eu costumava viver? É porque eu nunca achei que fosse bom mesmo trazer esse mundo para comigo conviver. Mas nunca deixei. Eu nunca deixei de dizer as coisas que aquelas pessoas me pediram para fazer. Quando o pai esteve a esquecer o aniversário de vovô, e eu disse para ele, porque vovô esperava. Não foi fácil. Não foi fácil. A questão é que muitas vezes com o outro você costuma entender sem nem o outro perceber. Sim, sem nem o outro perceber. Muito antes da coisa acontecer, com o outro, eu costumo de fato me entender. Porque Deus sempre me disse: é bom para você, é bom para você, é bom para você. É claro que muitas vezes você pode falar: como assim, como é bom conviver com tanto morto, com tanto morto, com tanto morto. Mas Deus sempre me disse que eles eram vivos para mim. Eles são vivos para você. Porque morto você soube ser. O meu corpo todo, o tempo todo soube ser morto para eu sobreviver. E por que isso aqui eu estou a dizer? Porque muita sabedoria Deus esteve a me conceder. Muita sabedoria, muita sabedoria, muita sabedoria. Eu sou capaz de ler qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe? Eu não tenho medo.
Eu não tenho medo de enxergar, não tenho medo de respirar, não eu tenho medo da minha audição usar, não tenho medo de usar o meu paladar. Não, eu não tenho. Eu não tenho medo de abraçar nenhum morto no lugar. Porque a minha vida eu estive de fato a desconsiderar. É verdade. Achei que não iria importar mesmo. Achei que nenhum valor eu poderia de fato encontrar. Porque os infames o tempo todo queriam me tomar. Eu nunca pensei que eu pudesse carregar nada de valor naquele lugar. Por isso deixei toda a minha vida lá. Mas os infames sempre e sempre estiveram a enxergar algo de cunho bem particular. A gota de água viva que o homem de Nazaré esteve a me dar. Uma gota tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que a própria Maria veio me falar o quão sagrada era a vida que o filho dela estava de fato a me dar. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia alcançar aquilo que Maria estava a me falar. Até que um dia ela me pediu para eu voltar. Com ela está. A estrada, de fato, estivemos a pegar. Como o divino a nos acompanhar. Daquele dia em diante eu pude, de fato, me desprender. Sem ter medo mesmo. De o tempo todo conviver com aqueles que sempre estiveram a me oferecer um cantinho para eu viver. Eu nunca, eu nunca desejei ter coisas que pudessem me comprometer. Sim, me tirar o direito de viver a vida que eu sempre desejei ter. Eu sempre gostei de me recolher. Sim, acho que é bom para mim. Isso não quer dizer que eu não saiba conviver com as pessoas. Sim, eu gosto de conviver com pessoas, mas eu não tenho necessidade de estar em lugares que não tem nada a ver com a vida que eu estou a levar. Não. Isso não quer dizer que eu não possa de fato entrar na casa de quem me convidar. Com as pessoas é bom a gente de fato conversar, mas as pessoas precisam de fato é, me enxergar. Sim, uma coisa é a Cássia que existe no imaginário do lugar. A outra coisa é essa pessoa aqui.
essa fonte de vida que Deus deu para mim. Quando essa pessoa aqui deixou morto, ai, santo, trazer para mim um universo tão difícil de digerir, olha, pense no quanto foi difícil, santo, foi difícil admitir, sem dizer para morto assim, santo Deus, pensa o que querem saber de mim? Ninguém quer saber de mim, não. Ah, mas morto dizia, mas você tem vida aí. Que vida? Sim. Vocês estão vendo família aqui? Vocês estão vendo gente entrar aqui para procurarem saber dessa pessoa aqui? Vocês estão vendo gente considerar que uma filha não pode a casa da família abandonar, sem de fato ter um motivo de cunho muito, muito, muito particular? Vocês estão vendo alguém me perguntar? Mas condenação, condenação. Vocês estão vendo aí, né? As condenações existem em todo lugar, né? Pode de fato alguém nos condenar sem de fato a nossa verdade se apresentar? É, morto, que tinha tanta verdade a ocultar. Sim, logo morto esteve a me falar. Mas e se a nossa verdade você apresentar? Será que as pedras vão chegar muito mais do que a gente estará a imaginar? Eu disse para morto, olha, eu vou falar, pedra eu não vou carregar. Também não serei pedra de tropeço no lugar. Mas essa verdade eu vou ter que, de fato, olha, eu vou ter que, eu vou ter que, olha, eu vou ter que fazer o enquadramento das partes. Vi muito morto chorar. Desespero tomar conta do lugar. Mas as criancinhas estavam lá. E morto sabia. E morto sabia que eu não iria renunciar. Que daquele assunto eu iria falar. Sim, independente. Independente do que cada um pudesse pensar. Eu avisei a família que eu estava a passar por dificuldades sobre as denúncias, sobre o livro. Eu sempre estive a falar, mas ninguém quis de fato considerar. É muito difícil a gente julgar o outro por aquilo que a gente não consegue conquistar. Eu nunca estive a me elevar, não. Deus sabe que eu nunca estive a usar essa sabedoria para me beneficiar. Muito pelo contrário. Eu muitas vezes estive a me prejudicar e muito. E muito, e muito, e muito. Para essa sabedoria eu preservar. Eu preservar. Ser gente comum no lugar. Mas Deus me disse. Deus sempre me disse. Olha, Maria de Cássia. Ser gente comum, qualquer um pode de fato alcançar.
Mas sem gente comum não significa, de fato, usar orelha de burro. Santo, era verdade. Mas quando a gente vê tanta escada, tanta escada, tanta escada, tanta escada, cada um de fato procurando o quê? Assim, a sua vida, administrar. Aí eu disse para Deus: Olha, Senhor, é preferível utilizar a orelha de burro no lugar do que briga com essa gente comprar. Deus sempre me disse: continue a amar, continue a amar, porque orelha de burro você sabe usar. Era algo de cunho bem peculiar. Por isso, quando aqui eu voltar, se para um certo livro eu entregar, é bom a gente lembrar. É bom a gente lembrar do amor que Deus soube nos dar. Um amor que nenhum de nós foi capaz de aceitar. Porque se estivéssemos diante do altar e o nosso sangue Deus pedisse para a gente derramar, como Abraão, o sangue de Isaac, iria de fato deixar jorrar, nós não iríamos aceitar. E sabe por quê? Porque nós iríamos pensar em toda a riqueza que a gente iria ganhar. Sim, o diabo iria estar lá, todas as riquezas, pão de tudo quanto é tipo a gente iria poder comprar. Sem contar que a gente poderia entrar em qualquer templo para sentar em primeiro lugar. Se não fosse assim, essa desgraça, a gente não iria aceitar. Porque as crianças continuam a subir no altar para essa gente desgraçada desfrutar. Não vejo ninguém sair na rua para gritar, feito mais do que eu estive a realizar, pedindo prisão perpétua para quem assim viesse a realizar. Isolado, ficar sem ter direito a nunca mais conviver com ninguém nesse lugar. Você pegar uma criança e violentar, você pegar uma criança e espancar ao ponto dessa criança deixar a vida no lugar. Você pegar um filho e levar para uma emergência e ainda uma historinha criar para a sua boa vida você continuar
Isso é algo que não tem como justificar. Mas não vejo ninguém falar da monstruosidade que é uma dor tu dá para quem não tem a mínima condição de lutar. Algo tão difícil de se enxergar. Sabe quantas vezes eu tive que entrar no mundo particular e poder ver a desgraça que a adulta é capaz de realizar? Essa conta, Deus me disse para não realizar, para a minha carga não pesar. E nós saímos na rua para gritar por qualquer coisa, até pelo direito de abortar. Mas somos incapazes de nos manifestarmos por aqueles que o Evangelho esteve a nos falar. Deixai as criancinhas se aproximar, porque o reino de Deus, cada criancinha estará carregada. E se você for capaz de amar cada criancinha do lugar, a sua vida você vai preservar. Ainda que você não saiba avaliar a vida que Deus está a criar. Por isso, minha gente, podem me apedrejar, tentar me matar. Apanhei o suficiente para saber que a minha vida não vai importar. Dou a minha vida por qualquer pessoa nesse lugar. Porque a vida de Deus vem em primeiro lugar. Sempre foi assim e assim sempre será. Não julgo causa particular. Mas sou capaz de qualquer leitura realizar. Ainda que eu tenha que entrar em vida particular para a leitura realizar. Por isso, podemos continuar. A minha palavra. Eu estou, de fato, a penhorar. E faço isso com muito pesar. Porque eu sei que não será fácil a gente enxergar o quão doloroso é o que nós estivemos a alimentar. Obrigada. E tenha um bom dia.